Meu nome é Maria Ângela Teixeira e eu trabalho com as narrativas terapêuticas. Desta vez eu quero falar sobre as semelhanças entre a psicologia analítica de C.G. Jung e a terapia narrativa de Michael White. O foco da psicologia analítica é o processo de individuação e o foco da terapia narrativa é o processo de reautoria. O processo de individuação é o processo de colocar o indivíduo na ação de aprender a ser um indivíduo mais consciente de si mesmo, considerando suas características particulares a favor de seu crescimento como pessoa, para assim aprender a abrir novos caminhos na vida. É o processo que todos nós precisamos viver como um todo para aprendermos a lidar com os altos e baixos da vida. O processo de reautoria é outro nome para o processo de se tornar uma pessoa mais coerente com seus atos ao passar pelas dificuldades. Começa com a externalização, a ação de colocar o que for necessário para sair dos pensamentos e ações repetitivas e agir de formas novas, abrir novas possibilidades e novas alternativas na vida. Um dos conceitos de Jung são os arquétipos, que são modelos de padrões comportamentais inconscientes ou conscientes que o ser humano insere no seu modo de viver. Um dos principais conceitos dos arquétipos é Anima Animus, que são os modelos inconscientes padronizados nas ações dos padrões comportamentais do homem e da mulher, que vêm se repetindo ao longo dos séculos e que, ao que parece, são vividos e repetidos de formas mais ou menos padronizadas por homens e mulheres, quando na verdade todos temos uma parte do outro em nós mesmos. Como é que White vê isso? Quer dizer, na verdade, no relacionamento do homem com a mulher, é preciso separar aquilo com que não se sabe lidar e compreender o lado masculino ou feminino, o lado do outro e sair dos padrões estereotipados. Mulher ou homem, quando só podem fazer isto ou aquilo de determinada forma estabelecida. Sombra é outro conceito arquetípico junguiano em que se trabalha para tirar da sombra aquilo que está escondido, oculto e incomoda ver ou saber, mas que é necessário para se começar a viver o processo consciente de conhecer a si mesmo. White vê isto como momentos únicos e extraordinários e é muito usado nas narrativas buscar estes momentos vividos fora ou dentro da queixa principal, para assim podermos ver que mesmo essas ações extraordinárias ficam esquecidas em algumas de nossas histórias. Se esquecemos das memórias boas dentro do que fazemos, imagine aquelas que queremos esquecer e incomodam. Para Jung, nós temos 4 funções psíquicas. O ser humano tem 4 funções psíquicas: pensamento, sentimento, percepção e intuição. Quem não tem ou não usa essas funções mentais na vida? Para Jung, os tipos psicológicos se fazem a partir dessas funções. Pode até predominar uma ou outra função, mas todos nós as temos de forma introvertida ou extrovertida. Negar isso é negar a nós mesmos nossa humanidade. Já Michael White vai nos dizer que somos seres sociais, não vivemos sem o outro, mas também não vivemos sem nós mesmos. Uma psicoterapia ou mesmo a terapia, como a de White, que não trabalha com o psíquico,
É preciso sair do recolhimento interno para uma ação fora, terapêutica consigo mesmo e vice-versa. É isso que nos distingue dos animais, somos seres humanos. Jung precisou fazer isso, isto é, sair do seu pensamento introvertido para exercitar sua ação e para fora dele mesmo usando o conhecimento da sua abordagem. Abriu novas possibilidades para si ao fazer seu processo de individuação, ligando com a intuição, percepção ou sentimento. Existe um processo alquímico para se tratar dos problemas. E o White, embora foque no social, ele sabe que não existe o social sem o individual. E que o social só é pleno se estiver ligado a uma mente individual mais sadia. Não tem como um aspecto ser melhor do que o outro e acredito que, de forma geral, é preciso irmos abrindo possibilidades para compartilhar com o outro. Como ter uma boa ação social se não sou um indivíduo mais consciente dos problemas meus e dos problemas do mundo? Segundo Jung, sempre encontramos no paciente um conflito que em determinado momento é conectado com os grandes problemas da sociedade. Daí, quando a análise é levada até este ponto, o conflito aparentemente individual do paciente se revela como um conflito universal do seu ambiente e época. Está no seu livro, na sua coleção 7, no parágrafo 438. Michael Weiser vai falar do princípio de transferência, que é um princípio baseado no compromisso da contínua desconstrução de nossas próprias ações, de nossas maneiras de ser consideradas como indiscutíveis neste trabalho, de nossas maneiras de ser indiscutíveis sobre a vida. É um princípio que requer nós situarmos nossas opiniões, nossos motivos nos contextos da nossa etnia, classe e gênero, raça, preferência sexual, objetivos, compromissos e assim por diante. Está no seu livro Clássicos da Terapia Narrativa, na página 197. Como conclusão desta reflexão, o objetivo de vida a alcançar nos dois modelos são semelhantes. Os caminhos para se chegar ao final é que são diferentes. Na prática profissional, precisamos ficar abertos para o mundo e vivermos o processo como um ser humano apto para a vida. Sem viver o processo de individuação ou da reautoria, não há crescimento individual nem social. Acho que ninguém tem dúvidas de que o psíquico não existe solto no ar. Mesmo sem focar só no mental ou no físico, como médico, o ser humano é sistêmico. Todos os elementos individuais, físico, psíquico, social estão interligados entre si. Foi muito bom fazer essa reflexão que quis dividir com vocês. Obrigada.